Se você quer entrar em TI ou cibersegurança e está travado porque não sabe qual faculdade escolher, deixa eu te contar uma coisa muito importante. O grande erro não é escolher a faculdade errada. O grande erro é achar que o ensino superior sozinho vai te colocar no mercado. Eu já vi muita gente desistindo no meio do caminho ou trocando de curso e se frustrando muito por achar que o caminho era algo definido, algo certo. E dentro da cibersegurança, isso não funciona. Definitivamente não funciona. Porque é uma área muito ampla. Então, simplesmente não tem um passo a passo certinho, exato para chegar lá. Existem vários caminhos que você pode tomar que vão te levar ao mesmo objetivo. Só que, nessa de ter muitos caminhos para seguir, você pode acabar se perdendo. Porque são muitas opções. E às vezes, um desses caminhos, ou vários desses caminhos que você toma, eles vão, na verdade, te afastar do seu objetivo principal. Então, é preciso ter direção, saber para onde seguir, saber o que está fazendo, para aí sim formar ali um caminho que vai te levar ao objetivo certeiro, que é o que você quer, a sua área específica. O mercado ele não contrata nomes de faculdade, ele contrata habilidade, ou seja, o mercado hoje em dia pede experiência prática. O que seriam experiências práticas? Seriam laboratórios, seriam projetos reais que você criou e postou lá no GitHub. Seria um aplicativo? Seria uma extensão de navegador? Seria algum projeto palpável para mostrar que você sabe o que você está fazendo? Algo palpável para mostrar que você põe em prática os seus conhecimentos. A faculdade ela é uma base e não uma formação completa. Eu mesma, quando estava me graduando, eu percebi que muitas das coisas que eu estudava fora eram complementares ao conteúdo da faculdade. Ou seja, se eu dependesse somente da faculdade, eu teria o meu conhecimento básico muito inferior ao que eu tive graças ao meu esforço. Eu sempre gostei muito de ser autodidata, autossuficiente, buscar por mim mesma, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, particularmente eu gosto de ir mais a fundo, ir além, sabe? Alguém me fala uma coisa superficial e eu, poxa, eu achei interessante. Então eu sempre procurava ir além. Isso é uma postura muito procurada, isso é uma postura muito interessante e muito admirada pelos recrutadores. Então, se predisponha a aprender, se predisponha a evoluir e pesquisar a fundo, sem querer tudo de mão beijada. Se você é o tipo de pessoa que gosta de atalhos, de coisas fáceis que vêm do dia para a noite, de coisas que não levam tempo, que não levam trabalho árduo, esquece que essa área não é para você. Agora, se você é uma pessoa persistente, tem esse perfil assim de não desistir com facilidade, encontra um desafio e você se sente motivado a superar aquela dificuldade, superar e resolver aquele problema, ao invés de se sentir desmotivado e querer desistir. Se você tem esse perfil, pode ter certeza que você está no caminho certo. Voltando à questão de faculdade, o maior erro é escolher pelo marketing. Tal faculdade tem tal renome. Tal faculdade fulano de tal que fez. Sabe? Não tem relevância no final das contas. No final das contas é tudo um papel. O diploma é só um papel. É só mais uma certificação, por assim dizer. Não estou dizendo que não é importante ter ensino superior, não estou dizendo que não é importante tirar certificações. Conta muito no currículo, sim. É um diferencial grande, gigantesco, sim. Mas no final das contas, o que realmente define se você vai ser aceito, se você vai ser chamado para uma entrevista, se você vai ir adiante num processo seletivo, é a sua habilidade. A sua habilidade não só técnica, dos conhecimentos necessários para a área que você está aplicando, mas também você. Você investe em você. Sua comunicação é boa, sua oratória. Porque é muito importante, principalmente na área de cibersegurança, trabalhos remotos, a TI no geral, a gente precisa trabalhar muito com times. Não é um trabalho isolado. A gente trabalha muito com times, então são pessoas.
Ou seja, você precisa saber se comunicar com pessoas. Você precisa saber verbalizar, saber explicar bem as coisas. Por mais que você não tenha entendimento profundo sobre tal assunto, você tem que saber o que está acontecendo e tem que saber comunicar para as outras pessoas do seu time o que é aquilo. Às vezes as pessoas, vamos supor, programadores júnior, se depara ali com algum tipo de problema, mas não conseguem nem comunicar qual é o problema, sabe? Isso é algo muito problemático e algo muito crucial, pontual, sabe? Então, é algo a se pensar. Invista não somente em hard skills, que são teoria, né? As habilidades técnicas, mas invista em você, nos soft skills, que são linguagem verbal e corporal, né? Boa comunicação, paciência, resiliência, né? Persistência para a resolução de problemas e várias outras características são muito importantes e contam muito. Principalmente quando você chega na fase de ser chamado para uma entrevista, né? Uma das coisas que o recrutador ele mais vai avaliar é isso, é a sua postura, o seu comportamento, a sua oratória, a sua comunicação, a sua forma de se expressar. Tudo isso conta e muito. Então, anota aí que essas dicas são muito valiosas, principalmente para quem já está nessa fase, né? Já tem ali o background bem robusto, né? De habilidades técnicas e já está ali nessa fase de aplicar para vagas. Então, isso são dicas muito importantes, tá? Para você ter em mente. Então, voltando ali na questão do mercado, né? Hoje, o mercado ele olha muito mais para o que você sabe fazer do que para o seu diploma, tá? Para resumir, né? A faculdade ela serve ali para te dar uma base, né? Mas quem te forma mesmo é o que você estuda no dia a dia, o que você estuda por fora da faculdade. Tá, agora como escolher então uma faculdade de forma inteligente? O que eu procuro dentro da faculdade? O que eu avalio, né, para saber se essa faculdade ela é para mim, ela vai me ajudar, né, nessa questão de dar uma base, né, sólida, que é o que eu preciso, né, para me aprofundar, me tornar sair de júnior para intermediário e ir evoluindo, né, constantemente. Obviamente, né, como você já deve saber, a gente não para de estudar nunca, né? A gente não pode parar de estudar em nenhum momento. Então, só de você ter um plano fixo, né, no qual você não fique desanimando ou desistindo, né, um plano que te dê solidez, que consiga te fazer ir além. Então, vamos lá. Quais que são as características, quais que são ali as qualidades e características que eu tenho que procurar na hora de escolher a minha faculdade? Primeira coisa, você tem que ver qual a grade, tá? Qual a grade das disciplinas, não só as disciplinas em si, mas você tem que ver ali se tem prática. Como assim avaliar se a grade tem prática? Laboratórios. Veja se a sua faculdade ela tem disponibilidade, né, de laboratórios, onde você possa praticar tudo aquilo que você vai aprendendo durante o curso. Segundo lugar, professores que atuam na área. Em segundo lugar, professores que atuam na área. Poxa, é muito legal, é muito interessante você ter um instrutor, um professor que atua na área, que trabalha ali no mercado, está inserido diariamente ali com o que ele está te passando, independentemente de qual a disciplina que ele aplica para você, só de ele ter, né, o dia a dia dentro de alguma dessas disciplinas que você vai ver, isso já vai te agregar muito. Ah, mas por quê? Em que sentido? Uma dica muito sensacional que eu tenho para te dar é, cara, cola nesse professor. Se ele realmente tá ali no dia a dia, trabalhando na área, cola nesse professor, cola nesse instrutor. Cara, aprende o máximo que você puder, tira o máximo das suas dúvidas. Inclusive, pergunte sobre o dia a dia dele, né? No mercado, na área, mesmo que não seja a área que você pretende seguir, né? Tenta entender mais a fundo, além do que ele está te passando. Tenta sugar, extrair tudo que você conseguir dele, tá? Porque se esse instrutor, se esse professor, ele perceber que você é uma pessoa esforçada, que você é estudioso, que você tá correndo atrás, e você realmente só quer uma oportunidade para seguir o seu caminho, construir a sua carreira, cara, com certeza, mais à frente no final do curso, você pode pedir uma carta de recomendação para ele
Isso vai te ajudar muito, isso vai fazer total diferença. Ou, se ele gostar muito de você, ele pode até te indicar pro local onde ele trabalha. Olha que sensacional. Imagina você sair da faculdade já com uma indicação de trabalho do seu professor. Sensacional, né? Então, cara, cola nesse professor. Não não fica com pena ou com receio de extrair o máximo que você puder, óbvio, não seja inconveniente, né? Mas cola nele e extrai o máximo que você puder, o máximo de conhecimento. E eu tenho certeza que em algum momento você vai conseguir ou uma indicação ou pelo menos uma carta de recomendação, como eu falei. Isso também ajuda muito quando você quer um estágio ou até mesmo uma primeira vaga de emprego. Essas cartas de recomendações ajudam demais. Se você puder, inclusive, participar, né? Não sei se depende, né, de faculdade para faculdade, mas se você puder pelo menos participar de mentorias que falam, monitorias, ser monitor da sua turma, seja o monitor da sua turma, sabe? Se voluntarie, tome iniciativa, tenha atitude, sabe? Tenha atitude firme, pulso firme, tenha confiança em si mesmo. É por isso que eu falo que é importante trabalhar você mesmo, porque tudo começa de você. Se você não tiver iniciativa, se você não correr atrás, cara, não vai cair do céu. Se você é uma pessoa muito tímida, acuada, sabe, não tem postura, só anda encurvado, de cabeça baixa, olhando pro chão, cara, isso tudo faz diferença. São detalhes que constroem a sua personalidade. E a sua personalidade molda os seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos? São pensamentos de confiança, eu posso, eu consigo? Ou são pensamentos de, eu tenho que ser muito brabo, eu tenho que ser muito inteligente? Não é assim. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser o mais brabo das galáxias ou a mais braba das galáxias para você entrar na área, para você começar a construir a sua carreira. É perfeitamente possível. Se essa dica te ajuda de alguma forma, já deixe seu like, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a seguir o caminho certo. De achar que você precisa ter tudo pronto. Não é assim. A base se constrói aos poucos, a confiança se constrói aos poucos. Tudo que você quiser ser ou fazer, você pode. Você só precisa ter um plano e seguir ele até o final. Não desistir, sabe? Encontrei uma dificuldade. Tenta de outro jeito, mas continua tentando. Beleza? É assim também que eu faço até hoje nos meus estudos, né? Se eu crio um método de estudo que eu tô vendo que não tá dando muito certo, não tá fluindo muito, eu continuo tentando. Eu vou desistir de estudar? Claro que não. Eu vou adaptar pra minha rotina, pro meu dia a dia e a gente segue estudando, sempre evoluindo. Beleza? Então, beleza. Mas assim, falando mais da parte prática da grade, né? Qual que seria as matérias? Quais que seriam os cursos, né, para me escolher? Cursos alinhados com TI no geral, tá? Alinhados com TI de verdade. Ciência da computação, ADS, né, análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores, né, SI, CC e por aí vai. Para resumir, quando eu olho uma faculdade, eu não começo ali pelo nome, o renome que ela tem, não sei quantos alunos que passaram para não sei o que. Eu começo pela grade. Eu tenho que encaixar a minha realidade, o que é bom para mim. E avalio ali se tem prática, se tem laboratórios, né, se tem professores que atuam na área. Isso já é um ótimo sinal para você ingressar nesse lugar. Mas beleza, agora saindo dessa parte de curso superior, o que estudar por fora? O que eu faço? Por onde eu começo? Eu compro curso? Eu estudo pelo YouTube? Conteúdos aleatórios? O que eu faço para estudar por fora e complementar essa minha base e realmente estruturar uma base sólida dentro da cibersegurança e TI no geral? Primeira coisa, você tem que começar pelos fundamentos. A maioria das pessoas não tem paciência, pula os fundamentos ou sabe meia boca alguns conceitos e acha que já está sabendo de tudo, né? Uma dica muito interessante, cara, muito importante. Não pule os fundamentos. Por mais que você ache que você já tá, saturado, sabe de tudo, não pule os fundamentos. Os fundamentos é muito importante. E outra coisa, não siga adiante, né? Não avance dos fundamentos sem ter clareza de tudo. Por que eu digo isso? Porque se você só sabe mais ou menos explicar algumas coisinhas, né? Se você tem que consultar material para você lembrar como explicar algum conceito, você não tem clareza daquele conhecimento.
Você não tem clareza daquele assunto. Ou seja, você não domina. E se você não domina esse assunto, para você evoluir, você vai se sabotar. Você vai perder muito, muito, muito tempo. Eu tô te falando por experiência própria. Não pule os fundamentos se você não tem clareza perfeita. Ah, como eu sei que eu tenho clareza perfeita? Pega um tópico. Por exemplo, IP. O que é um IP? Responde para si mesmo. O que é um IP? Faz a pergunta e responde para si mesmo. Se você ficar um tempão pensando, como é estruturando na cabeça uma explicação elaborada que te tome ali um tempão, você não tem clareza. Você tem que ser capaz de explicar com clareza, eficiência e rapidez aquele conteúdo. Aí sim você dominou aquele conceito. Agora, se você fica travando, fica raciocinando muito, assim, com maior dificuldade, tentando lembrar como que se encaixa, como dizer, é porque você não domina. Inclusive, eu vou fazer mais à frente um vídeo aqui no canal falando sobre exatamente isso, quais os erros, né, de você achar ali que você tá dominando o conteúdo e não, como parar de se sabotar nos estudos, né, como realmente criar consistência. Mas isso fica para outro vídeo. Então, voltando aos fundamentos. Fundamentos são obrigatórios, tá? Primeira coisa, lógica de programação. Ah, eu preciso aprender 15 mil linguagens de programação? Não, você não precisa aprender várias linguagens de programação. Mais uma, duas, se você for bem autodidata, né? Até três. Mas assim, não faça o básicozinho, um pouquinho de cada. Não, escolha uma linguagem de programação. Python, sei lá, Python. Gosto de Python, Python é versátil, Python é a mais utilizada hoje em dia, quero aprender Python. Vai fundo, aprende Python do básico, intermediário, faz projetos, testa e principalmente não desiste, não para de estudar. Sempre pega um pouquinho, já cheguei no intermediário, quero parar, quero aprender outra. Não faz isso. Fica nela até o final, até você sentir que você tem conforto em trabalhar com ela, tá? Isso vai fazer muita diferença no futuro. Ouve o que eu tô te falando. Depois, tá? Linguagem de programação já foi. Redes de computadores. Fundamento total para você entender, principalmente para a área de cibersegurança. Você precisa dominar redes. Depois, sistemas operacionais. Você precisa entender como os computadores funcionam, como os sistemas operacionais trabalham dentro do computador, tá? Muitos ataques, muitos métodos defensivos, muitas ferramentas trabalham no SEO, no sistema operacional. Então você precisa saber o que você está fazendo, o que você está vendo na tela do seu computador, tá? Você precisa ter muita clareza de como funciona o sistema operacional, porque isso vai abrir muitas portas para várias áreas dentro da cibersegurança. Então você precisa dominar esse conhecimento. Por fim, mas não menos importante, o inglês técnico. Muita gente ignora o inglês. E quase ninguém fala a respeito disso, né? A importância do inglês na vida de um programador, na vida de um analista de cibersegurança, seja qualquer área que for, na TI num geral. Você precisa ter inglês técnico. Mas eu não quero trabalhar fora, eu não quero trabalhar numa multinacional. Eu quero trabalhar no Brasil, para empresas brasileiras, falando português. Só que o inglês técnico, ele não é só para quem quer trabalhar remoto, para quem quer trabalhar numa multinacional, para quem quer trabalhar lá fora, fisicamente, né? O inglês técnico serve também para você, para te ajudar. Se você for pegar a linguagem de programação Python, por exemplo, se você sabe um pouco de inglês, você já consegue entender tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque essa linguagem de programação basicamente é em inglês. Tem lá function, que são as funções. Se você sabe que function em português é função, você já entende que aquilo ali é uma função só de olhar, só de ler a letra. Você não precisa de um tutorial, óbvio, né? Para você entender o conceito por trás de como funciona. Uma função você vai ter que estudar, mas assim, já te adianta, entende? E principalmente se você quer ganhar melhor, né? A gente sabe que as melhores vagas, elas vão ser nas grandes empresas, multinacionais, né? Vão precisar ali de comunicação. Se você quiser trabalhar remoto, também são vagas mais elaboradas, vagas que exigem o inglês.
Então, e eu não digo aquele inglês de cursinho, CCAA, yes, eu digo inglês técnico, é um inglês focado para a área de TI, tá? Ler documentação técnica, como se comportar em entrevistas, como se comunicar com o time, né, de TI, com o time de cyber, né, seja qual for, né? Então é um inglês voltado especificamente para isso, certo? Não negligencia, não ignora a importância do inglês na tua vida. Você pode se arrepender muito. Se você começar já construindo a sua base em cyber, né, em TI no geral, com o inglês em paralelo, né, porque eu sei que você consegue adicionar o inglês, nem que seja 40 minutos por dia, né, na sua rotina ali de estudos, você vai ver a diferença. Precisa criar um plano estruturado, né, e eficaz que te permita evoluir gradualmente, né, sem empacar de vez e pensar em desistir. E outra coisa também muito importante são projetos, né, projetos reais que te incentivem ali a criar os seus próprios, né, futuramente. São projetos que fazem você também ter mais clareza de quais são as possibilidades, né, dentro da área, né? Laboratórios, como eu já falei, simulações também é bem legal, hackathons, entre outras coisas, né? Tem muitas faculdades que disponibilizam, que fazem esse tipo de projeto, e também Git e GitHub. São aquelas plataformas, para quem não sabe, são aquelas plataformas onde a gente pode colocar os nossos projetos. Funciona quase como um LinkedIn da programação, né? Você pode colocar ali, se você, por exemplo, criar um aplicativo, você pode colocar todo o código, né, dessa aplicação dentro dessa rede social. Se você só consome aula passivamente, você não está se preparando para o mercado. TI se aprende fazendo. A faculdade certa até ajuda, mas o que realmente importa é o que você constrói fora dela. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a escolher o caminho certo. Comenta aqui embaixo qual curso você pretende fazer e se ele oferece alguma dessas características que eu disse.